sobre nós, irmãos. Vamos estar lendo a nossa Bíblia no livro de Gálatas, capítulo de número 6. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Como alguns sabem, além de eu ter meu trabalho de carteira assinada, alguns sabem aqui que eu trabalho com festa. E hoje eu estava conversando com um rapaz que está lá esses dias todinho do carnaval, lá na Sapucaí, trabalhando. E ele falava para mim hoje assim: olha, você não tem ideia como que se encontra as ruas aqui no Sambódromo. As pessoas não estão indo embora, as pessoas estão emendando um dia atrás do outro, através de drogas, através de bebidas, através de tudo que não presta para se manterem nos 4 dias do carnaval. E quando ele falou aquelas coisas, eu comecei a pensar o seguinte: e nós, quando nos reunimos para ter um encontro com Deus, estar na presença de Deus, às vezes a gente não aproveita a oportunidade que nós estamos tendo. A gente se preocupa com a hora, a gente se preocupa com quando é a hora que vai acabar, a gente se preocupa com tanta coisa e não aproveitamos o momento. Então, querido, aproveite o momento para adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque enquanto os homens estão lá se prostituindo, bebendo, se drogando, nós estamos aqui na casa de Deus sentindo a sua presença. Então nós não podemos anular aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Livro de Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 17. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Livro de Gálatas, capítulo de número 6, versículo 17, diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, preste bem atenção, prometo que não vou demorar. A Bíblia Sagrada vai dizer, aqui no texto em que nós lemos, o apóstolo Paulo ele vai escrever o livro de Gálatas, mais aproximadamente na data de 55 a 57 depois de Cristo. E no finalzinho, a partir do versículo de número 11, Paulo faz questão de mencionar que quem está escrevendo agora essa parte é ele. Porque é muito importante a gente entender que nem sempre o autor do livro significa que foi ele que escreveu com as suas próprias mãos. Às vezes ele fala e alguém está escrevendo por ele. Mas aqui, no capítulo 6, no versículo de número 11, Paulo faz questão de mencionar: eu é que estou escrevendo essas palavras. E ele deixa bem claro, eu estou escrevendo com letras grandes, para que vocês venham entender a minha preocupação. E qual era a preocupação que Paulo tinha? Paulo, a Bíblia Sagrada vai dizer no primeiro capítulo de Gálatas, que Paulo, ele, enquanto viajava pela Macedônia, ele ouve relatos da igreja que estava na Galácia, que os irmãos que tanto judeus como também gregos que haviam se convertido ao cristianismo, havia no meio deles os cristãos que eram judeus que estavam tentando implantar no meio da igreja do Senhor o retorno para os mandamentos e os cumprimentos da lei judaica. E todos nós sabemos que a lei judaica, iniciada por Moisés, dizia que era necessário que acontecesse a circuncisão. Sem a circuncisão, até aquele que era de outra religião poderia fazer, se ele fizesse a circuncisão. Então agora aqueles que eram cristãos, que havia se convertido ao cristianismo, mas porém era judeu, estava colocando na cabeça daqueles irmãos que eram gregos, que eles precisavam voltar para a lei de Moisés, para que assim eles pudessem cumprir fielmente tudo que Deus tinha para eles. Então Paulo enfatiza dizendo para eles: eu tenho ouvido que há entre vocês pessoas cristãs que estão tentando anular o sacrifício de Jesus, porque hoje a lei ela não é mais necessária, porque nós estamos desfrutando da graça que foi revelada através do sacrifício de Jesus.
Toda lei, ela só existiu para uma finalidade: apontar para a pessoa do Senhor Jesus. Então Paulo diz para aqueles irmãos: quando vocês tentam trazer de novo as velhas práticas, significa que vocês estão anulando tudo que Jesus fez na cruz. Mas eu digo para vocês o seguinte, que nada pode anular o que Jesus já fez por nós. Ele morreu na cruz por nós, e o seu sangue nos purificou de todos os nossos pecados. Então Paulo faz questão de mencionar, é interessante que no livro de Romanos, no capítulo 7, a partir do versículo 14, Paulo ele deixa bem claro que a lei, a única finalidade que ela tem é de revelar o pecado, mas ela não tem o poder de sarar. É quando Paulo diz: o bem que eu quero fazer, eu não consigo, miserável homem que sou. Então Paulo ele declara que nada de bom há no homem, nada de bom na natureza pecaminosa, porque nós estamos debaixo de uma lei. Mas quando veio aquele que veio para restaurar aquilo que estava perdido, ele cumpriu no seu corpo tudo que a lei exigia e disse: eu carrego sobre os meus ombros e troco o teu fardo que é sujo de pecado, daquilo que não presta, eu te dou um fardo leve. Então, querido, nós vemos que Paulo começa a anunciar para aqueles irmãos, olha, no capítulo 1 de Gálatas, ele diz: ainda que apareça um anjo no meio de vocês, fazendo todos os sinais e maravilhas, não se impressione se ele está trazendo na sua boca um novo relato da Bíblia. Não acredite, porque é só o Senhor Jesus Cristo que é digno de receber toda a honra na terra e toda a honra no céu. Foi Ele que veio ao mundo, carregou a cruz para nos garantir a vitória. Então Paulo, queridos, e todos nós sabemos que Paulo teve uma grande rejeição por parte dos apóstolos que eram judeus. A Bíblia diz que quando Paulo se converte, no livro de Atos, capítulo de número 9, nós vamos ver que o próprio servo de Deus, por nome Ananias, quando ouve que Paulo se converte, ele vai olhar e dizer assim: Senhor, não vou até ele, porque ele é um perseguidor da igreja. Ele mata os crentes. Imagine o que ele pode fazer por mim. E no capítulo 2, ou já no capítulo finalzinho do capítulo 1, ou já no início do capítulo 2 de Gálatas, Paulo faz questão de mencionar isso, que ele era um perseguidor da igreja, mas que agora os seus olhos foram abertos para a verdade. Porque nós sabemos que Paulo conhecia a lei, conhecia toda a Torá, defendia a lei cristã, a lei judaica, mas ele não entendia a graça misericordiosa que viria através do Senhor Jesus, e pela ignorância ele perseguia aos cristãos. Mas um certo dia, a Bíblia diz que quando ele estava com uma carta indo em direção a Damasco para aprisionar os máximos de cristãos que ele pudesse aprisionar naquela cidade, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo tem um encontro com Paulo no caminho de Damasco, e naquele lugar a Bíblia diz que Paulo foi interrompido pelo próprio Deus. O que eu aprendo com isso, querido? Se Deus ele não fizer a obra na nossa vida, nada acontece naturalmente. Tudo que há na nossa vida é pela graça de Deus. Até você estar nesse banco aqui nessa noite é por causa da graça dele. Você poderia estar lá no mundo também se prostituindo, se drogando, vivendo a desgraça da imundice, mas a graça dele nos alcançou. A graça dele disse: não, é o ponto final da sua vida nesse mundo. Hoje eu te trago para minha presença. Hoje eu te trago para minha presença. E a Bíblia diz que Ananias disse: Senhor, como que eu vou falar com esse homem? Vai, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido. Não importa a maneira que enxergam, quando Deus escolhe, ele muda aquilo que aos olhos humanos não tem mudança.
E Deus declara, e Jesus ainda declara para ele, dizendo assim: vai, ora por ele, porque ele vai padecer por minha obra. Ele vai ter marcas no seu corpo. Ele vai sofrer para minha obra. Quem olhar para ele vai ver as marcas minhas na vida dele, Ananias. E a Bíblia diz que ele ora por Saulo. Saulo se converte e dá-se início ao ministério do apóstolo Paulo. A Bíblia Sagrada nos diz, ainda aqui em Gálatas, querido, no texto que nós lemos, Paulo ele vai declarar que até os apóstolos como Pedro e como também Tiago, que rejeitaram inicialmente a conversão, mas no final do capítulo 1 nós vamos ver que Paulo, depois de 14 anos já convertido, é a partir daí que os apóstolos que estavam nas regiões de Jerusalém começam a aceitar que aquele que um dia foi o perseguidor da igreja, agora era um propagador do evangelho. Então nós vamos ver que Paulo ele não se preocupa. Em nenhum momento nós vamos ver Paulo preocupado com o que os outros apóstolos vão achar a respeito dele. Porque ele tinha convicção de quem havia se encontrado com ele no meio do caminho. Ele não se preocupava com a aprovação da igreja dos apóstolos, mas ele entendia que o Senhor Jesus, ele mesmo, havia o escolhido para aquela obra, e ele haveria de cumprir o seu chamado, ainda que eles não aceitassem. Mas Deus é tão fiel, que ele faz com que os apóstolos entendam, verdadeiramente aquele que um dia nos perseguiu, agora é crente, está pregando, está ganhando alma, está fazendo o reino avançar. Eu fico vendo por aí as pessoas preocupadas com o que os outros vão falar ao seu respeito. Pregue a palavra de Deus. Abre a sua boca e deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus usar você da maneira que você é. Se os homens não vão se agradar, ele prega assim, assado, não gosto. Mas se Deus estiver na tua boca, a palavra de Deus vai ser cumprida e o nome do Senhor vai ser glorificado. Alguns acreditam que quando Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 6, no versículo 11, que ele escreve a carta para os irmãos da Galácia com letras grandes, diz que Paulo estava já com algum problema de visão. Mas não é o certo. Mas fato é que ele deixa bem claro que eles querem que os irmãos da igreja da Galáxia prestem atenção no que é que estava acontecendo no meio deles. E que eles precisavam voltar para o evangelho verdadeiro da graça. Porque a lei não teria nada sobre a vida deles de bom. Pelo contrário, eles entenderiam que eles não teriam nenhuma chance dentro da casa de Deus. Porque a lei, ela trazia um peso. Os homens se sentiam oprimidos por causa da lei. Por isso que Jesus, ele vem cumprir aquilo que nós não conseguimos cumprir. Ele carrega nos seus ombros algo que nós não poderíamos carregar, que é o peso da lei. A lei exigia uma perfeição que nenhum de nós conseguiríamos cumprir. E agora eles estão tentando trazer de volta para o meio deles esses mesmos rituais, esse mesmo peso. Você não vê por aí religiões aí que eles se autoflagelam, achando que assim eles vão se aproximar mais de Deus? Dobra os seus joelhos em cima de pedra e às vezes bota até milho, achando que quanto mais eles sofrem, mais eles estão se aproximando de Deus. E é pelo contrário, Jesus já pagou o sacrifício por cada um de nós. Nada que nós venhamos fazer de forma melabolante nesse mundo é capaz de fazer um ponto a mais nem a menos diante de Deus, porque tudo é pela graça. Nós não merecemos absolutamente nada. E Paulo deixa bem claro: eu que não merecia, fui alcançada por tamanha graça, e hoje prego para você, não segundo a vontade humana, mas porque Cristo
Cristo me revelou os seus segredos. Então, querido, é isso que Deus faz. Ele pega aquilo que aparentemente não tem valor nenhum e faz para que o nome dele seja glorificado. Então Paulo, no capítulo 6, versículo 17, que nós lemos, ele faz questão de deixar bem claro: por isso não me perturbe. Não venha me inquietar com perturbações. Não venha tirar minha paz. Não venha tirar minha tranquilidade. Porque eu tenho as marcas de Cristo. Eu carrego em minha vida as marcas de Cristo. E todos nós sabemos que é muito comum todo servo, todo dono de fazenda que tem boi, tem animal, é muito comum dele marcar os seus animais. Nas fazendas, normalmente, as pessoas marcam os bois, porque se caso acontecer de algum boi ou alguma manada fugir e se misturar com outros, na hora de descobrir de quem é quem, o que vai diferenciar é a marca. A orelha pode ser a mesma, a cauda pode ser a mesma, a cara, a cor pode ser a mesma, mas o que diferencia um do outro é a marca. Os escravos, quando eram trazidos para outros países, eles recebiam uma marca dos seus algozes. Quando chegavam na cidade, era marcado pelos que compravam ele. Se eles tentassem fugir e fosse capturado, esse daqui é do fazendeiro fulano de tal, vamos levar ele para lá. Porque a marca identificava de quem o escravo era proprietário. Quando Paulo diz eu trago no meu corpo, ele está dizendo: eu sei quem é o meu dono. Eu sei quem é o meu proprietário. Não importa o que vocês queiram trazer aí, dizendo que é de Deus, porque eu não acredito. Porque aquele que me marcou, ele não me deixa ficar confundido e nem enganado. Eu sei quem me marcou. E todos nós sabemos, querido, que Paulo teve muitas marcas na sua vida. Marcas essas que trouxeram muitas feridas profundas. Mas nós percebemos que todas aquelas feridas que ele carregou no seu corpo trouxeram para ele experiências que talvez ele não trocaria nenhuma delas. Eu, por exemplo, eu tenho uma marca aqui, se você olhar. Que essa cicatriz me lembra aqui que eu, com meus 3 anos de idade, eu aprendendo a andar de bicicleta na casa da minha vovó. Na bicicleta que não tinha nem câmera de ar, era vazia, só os ferros. E no quintal da minha avó tinha uns carros velhos. E eu aprendendo ali, todo animado ali, andando, tinha um carro que estava com os vidros quebrados. E eu me descontrolei, caí com o braço e bati. Rasgou, deixou uma cicatriz. Mas eu lembro até hoje, mesmo sendo pequeno. Talvez você carrega cicatrizes no seu corpo aí que te traz lembranças. Às vezes algum trauma, alguma dor. Todas as vezes que você olha para aquela cicatriz, você fala: caramba, doeu. Isso aqui marcou a minha vida. Isso aqui me traz lembranças boas ou até lembranças ruins. Mas são marcas que você vai levar com ela para toda a sua vida. Quando Paulo diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, ele diz: tudo que eu enfrentei, cada açoite, cada chicotada, cada queda, cada pedrada, todas elas tiveram um propósito. E eu sei para qual propósito eu fui chamado. Eu sei por causa de que eu sofri tanto. Olha o que diz aqui. A primeira marca que Paulo teve que descer de um cesto para fugir de uma prisão arbitrária. Segundo, Paulo foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. O terceiro, Paulo foi apedrejado quase até a morte em Listra. Quarto, na Macedônia foi assaltado e preso e amarrado com os pés em um tronco. Quinto, foi perseguido pelos judeus em Tessalônica porque pregou em Bereia.
Sexta, porque pregava para outros deuses em Efésios. Não, calma aí. Por pregar contra outros deuses em Efésios. Ficou meio a uma grande confusão na cidade. No sétimo, em Jerusalém, é acusado de injustamente ter levado um grego ao templo. E por isso é perseguido e quase morto. Número 8, preso e enviado a Roma a sofrer um naufrágio em Mileto. 9, na ilha de Malta é picado por uma cobra venenosa. E 10, foi decapitado por Nero em Roma. Olha quantas marcas. Imagina o corpo desse homem totalmente desfigurado. Cicatrizes de todos os tamanhos. Mas ele traz um sorriso no seu rosto. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Olha o que ele diz aqui, querido. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, é aí que estou forte. Parece que é uma pessoa masoquista, que ama sofrer, que ama apanhar. Mas ele entende que tudo aquilo que ele estava passando não se comparava com aquilo que ele já estava vivendo de experiência na terra com Deus, e nem se comparava com aquilo que estava prometido em um lugar aonde não existirá nada que nos separará do amor que está em Cristo Jesus. Por isso eu digo para você nessa nada que você carregue como marca na sua vida tem poder de apagar a promessa que o Senhor já determinou sobre a sua vida. Ele diz: eu me alegro, eu me regozijo. Eu não me regozijo nas farturas, eu não me regozijo nas coisas boas, nas alegrias, não. Eu me regozijo no sofrimento, porque quanto mais eu sou perseguido, quanto mais eu sou caluniado, quanto mais falam mal de mim, mais o reino de Deus está crescendo, mais o nome do Senhor está sendo glorificado. Hoje é fácil. Muitas igrejas estão se adaptando ao seu público. E eu sou de um tempo que o crente diz assim: se não está passando por prova, tem alguma coisa errada na vida do crente. Vamos olhar o que está acontecendo. Crente que não está passando por luta, alguma coisa de errado está acontecendo. E ele entende que as marcas que ele carrega não é para tristeza, não é para desonra, porque quando Deus olha para ele, querido, eu imagino Deus olhando: eu estou me agradando de você, Paulo. Aleluia, quando ele olha para os cortes, os sangues jorrando, ele diz: o nome do Senhor está sendo glorificado, almas estão sendo salvas, pessoas estão sendo libertas, demônios estão sendo expelidos. Se é para sofrer, que eu sofra, mas que ele apareça. Aleluia. Aleluia, e que Deus possa gerar isso dentro de nós, querido. Se é para trazer marcas, que não sejam marcas de sofrimento na infância, que não seja marca de alguma violência doméstica dentro do lar, mas que sejam marcas, que o nome do Senhor seja glorificado, que pessoas olhem para você e digam: eu quero esse Deus, eu quero essa glória, eu quero essa presença. Porque quando Paulo, ele abria a sua boca mesmo dentro das cadeias, os soldados da elite de Roma
precisava ficar trocando constantemente de turno, porque quando Paulo começava a pregar, irmãos, algo sobrenatural acontecia. Pode prender até o nosso corpo físico, mas a nossa alma está liberta no nome de Jesus. Porque mesmo nós precisamos lembrar que aquilo ao qual nós fomos comprados não foi algo dessa terra. Aquilo que nós fomos resgatados da escravidão do mundo não é dessa terra. Não é o dinheiro humano que resgata nossas vidas. Os homens compram com muito dinheiro. Compra político, compra polícia no trânsito, compra onde quiser, mas não tem como comprar alguém dos seus próprios pecados. É por isso que em 1 Coríntios 7:22 diz: porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo e liberto, é da mesma maneira também é chamado servo livre. Servo de Cristo, foste comprado por bom preço, não vos façais servo do homem, porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Os senhores pagavam grande dinheiro, ainda mais quando o escravo ele era novo, que podia trabalhar muito nas suas lavouras, carregar bastante peso, pagava um alto preço, era leilão. Aí Jesus vem e diz: Satanás, eu quero ele, eu quero ela, eu vou comprar ela, mas não é com dinheiro humano não, é com meu sangue, porque só o meu sangue pode libertar essa vida. Nós éramos escravos do pecado, mas hoje nós somos livres pelo sangue de Jesus. Pedro também enfatiza em 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, ou seja, com coisas naturais, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira vã de viver, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado. Então, queridos, se tem alguma coisa que eu e você possamos nos orgulhar, é se nós carregamos em nós a marca de Cristo. Eu me alegro pelas minhas marcas. Paulo, ele não se entristecia se ele era um mártir. Ele não se entristecia se ele estava sendo levado para Roma para ser decapitado. Ele ia com todo orgulho, porque ele sabia para qual propósito ele havia sido chamado. E hoje em dia, querido, nós vemos pessoas que abandonam tanto Cristo por nada. A ver, nunca passou uma luta, uma perseguição, já quer largar a Cristo. Os crentes de hoje, querido, não tem firmeza. São crentes que querem ser alimentados com pão de ló, pão de mel, massagem no ego. Mas aqueles que são alimentados com mocotó suporta a dor, suporta a luta, nada lhe destrói, pode até abalar, mas nada lhe derruba. Se eu e você estamos aqui até esse momento, se até aqui a gente continua, é porque a gente sabe que tem uma esperança de algo melhor. E Paulo diz em Romanos capítulo de número 8, que nenhuma condenação há contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Pode levantar as perseguições que foram, mas nada nos separa do amor que está em Cristo Jesus. Não é ameaça do patrão que vai mandar você embora para você parar de pregar. Não é ameaça na vizinhança se você não abaixar o som que vai fazer isso ou aquilo. Mas a graça de Deus está sobre nós e ela nos fortalece. Aleluia. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez.
Eu tenho a marca da promessa. Mas quem está em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, ouve, mas quem me prometeu? Então louve a Ele que te marcou. Oh meu Deus, eu sei que chegará a minha vez. Aleluia. Eu tenho a marca da promessa. Bate no peito. Bata no peito. Eu tenho a marca da promessa. Nada pode anular a marca que Ele colocou em você. Bata. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Aleluia. Glória a Deus. A marca que Ele nos fez, querido, não é um brasão humano. A marca que Ele nos fez é de comprados pelo seu sangue. Nós vemos por aí, eu encerro agora, nós vemos por aí que as pessoas, para homenagear as pessoas que amam, as tatuam nos seus corpos. Dizem assim: eu estou fazendo uma homenagem para a pessoa que eu amo. Quando é homenagem para marido e mulher, quando se separa, na mesma hora rabisca aquele negócio lá, coloca algo por cima. Mas a marca que Ele nos fez, homem nenhum pode apagar. Aleluia. Não sei se você está recebendo. A marca que Ele nos fez, nenhuma estética humana pode apagar, porque é aquilo que está dentro de nós, não pode ser tirado, não pode ser apagado. Nós temos a marca, e o inferno não pode apagar. Pode se levantar Satanás e os demônios, mas a igreja está marcada pelo sangue do Senhor. Oh, glória. Nada pode apagar aquilo que Deus colocou em sua vida, querido. Então, se você está passando por algum momento de dificuldade, entenda que é a marca do Senhor trabalhando em sua vida. Não diga assim: Deus, por que comigo? Por que na minha vida? Diga para Deus assim: Senhor, eu mesmo sem entender, eu aceito teu agir na minha vida. Mesmo sem compreender, aleluia. Mesmo que eu não esteja vendo, porque nós procuramos resposta e às vezes a resposta não vem. Mas Deus está dizendo: não pergunte, apenas me louve, porque no tempo certo eu manifestarei, porque você está passando por isso agora. Aleluia. Deus não disse para Abraão porque pediu seu filho, mas quando chegou lá no Monte Moriá, Deus disse: Abraão, eu vi que você foi fiel. Olha para o teu lado, eu já preparei o cordeiro para morrer no lugar do teu filho. Mesmo sem entender, entenda que Deus está trabalhando para o melhor da sua igreja. Aleluia. Nada do que Ele faz é com propósito de destruir os seus. Eu tenho mais 3 minutos. Lembra de Jacó?
Jacó, uma certa feita, roubou o seu irmão a primogenitura. E o tempo passou e ele achava que não haveria o acerto de conta, que não haveria de reencontrar o seu irmão, mas Deus já tinha preparado, porque tudo que fazemos, uma hora mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que resolver. Então a Bíblia diz que um certo dia, ele já com a sua família, com as suas duas esposas, ele encontra-se, vai ter que se encontrar com o seu irmão. Só que quando ele atravessa o lago, que ele pensa que é o seu irmão, ele está vendo é um ser diferente. Não era alguém humano, ele percebe, só pode ser o próprio Deus. É nesse momento que a Bíblia diz que ele entra em uma briga física com aquele ser. E entra em um debate enquanto briga. Imagina, irmão, você cair na pancada com alguém, enquanto isso você está conversando. É tapa para lá, é braço para cá, e conversando. E aí, vai resolver minha vida ou não? Vai resolver meus problemas ou não? Como é que se briga com alguém pedindo que resolva seus problemas? E assim estava a situação de Jacó. Resolve meus problemas, resolve minha vida, e toma tapa, e caía, e levantava, e vai, e toma. E ele naquele momento parou e se disse: qual é o teu nome? E Jacó disse: meu nome é Jacó. Então a partir de hoje vai ser Israel. Só que a Bíblia diz que enquanto eles lutavam, o anjo tocou na sua coxa. Eu imagino Jacó agora, depois que teve um encontro com o anjo, assim, ó. Ó, para todo lado, ó. Só mancando, para cima e para baixo. E alguém olhar e dizer: ô manquinho. Eu sou manco, mas eu estou com a promessa. Cabra ruim. Eu sou manco, mas eu trago a promessa. Eu sou manco, mas eu trago a marca. Se é para ter a promessa e ter a marca, eu aceito. Porque quem tem a marca tem a promessa. Quem tem a promessa tem a marca. Aleluia. Receba nessa noite que o Senhor está marcando, mas também está derramando as suas vitórias. Receba da parte de Deus, porque Ele está marcando a sua vida. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Receba de Deus o renovo. Está doendo, está sofrendo, tem glória, tem unção, tem renovo. Em meio às lutas, Deus vai te renovar. Eu tenho um dono. Eu tenho um dono. Eu imagino naquele grande dia que nós chegarmos lá em cima, como a Bíblia diz que as marcas estão nas suas mãos. Aleluia. Ele está com as suas mãos pregadas, não desapareceram, permaneceu. A Bíblia não diz, querido, mas estou conjecturando. Imagine chegar naquele grande dia e encontrarmos Paulo, encontrarmos João, encontrarmos todos os servos de Deus com marcas no seu corpo. Marcas trazem história. Marcas trazem lembrança. Marcas trazem histórias, trazem lembrança. Muitas das vezes boa e muitas das vezes ruim, mas trazem história para você valorizar o que você conquistou e chegou até hoje. Tem pessoas que hoje são pais, são mães, que sofreram na infância, que imaginaram que nunca ia conseguir ser um pai e uma mãe bom, mas conseguiram chegar. Tem pessoas que sofreram na infância abuso e hoje conseguem vencer a vida, até ajuda pessoas que passou por outra situação com ela, mas conseguiu chegar. Eu imagino ele chegando lá, as marcas, eles olhando, valeu a pena cada marca. Valeu a pena cada cicatriz dessa. Por quê? Porque o que está aqui em cima é algo incorruptivelmente melhor. É algo ainda que não dá para se comparar. Se nós aguardamos em Deus as tão promessas nessa terra, imagina o que Ele tem para mim e para você quando nós chegar lá em cima. Por isso, eu encerro dizendo para você, querido, as marcas, elas nos levarão até a eternidade. Permaneça até o fim.
suporte, não abandone, não largue a sua cruz, porque Ele faz uma promessa: quem for até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Imagine as pessoas viver a vida toda na igreja, pregando, cantando, fazendo um monte de coisa, e chegar naquele grande dia e dizer assim: eu não te conheço porque você não tem marca. O dono conhece pela marca, vai olhar e dizer: você não tem a minha marca, eu não te conheço, mas essa igreja está marcada por Ele. No Egito, Ele disse: onde tiver a marca do sangue, vai passar o anjo da morte, mas não vai morrer ninguém. E Ele está dizendo: meu sangue vai garantir o teu descanso, a tua sobrevivência, a tua vitória. Então, em nome de Jesus, que você fique com essa palavra. Se você está marcado pelo sangue de Jesus, aplauda o nome do Senhor. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Quantos acreditam que são marcados pelo Senhor? As suas marcas identificam de quem você é proprietário. Quem olha para você dizia: ele já está marcado, ele tem dono. Mexe com ele não, porque o dono dele defende ele. O dono dele o protege. Então sai daqui sabendo que você tem dono. Você não é um desgarrado. Você é alguém que tem proprietário. E Ele está nesse lugar mostrando que está com cada um de nós. Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós queremos Te agradecer na noite desse dia, Pai. Que maravilha, Senhor, em podermos estar reunidos em Tua presença. Enquanto o mundo festeja, Senhor, a bagaceira aí, Senhor, da bebedice, da prostituição, meu Pai, da tudo aquilo que o inferno adora, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, dizendo: queremos mais de Ti, queremos mais de Ti, precisamos mais de Ti, queremos ser marcados por Ti. Então, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, como o Senhor já tem feito desde o início desse trabalho, continua, Senhor, operando em nós uma presença sobrenatural. Continua, Senhor, impactando as nossas vidas com a Tua presença. Continua, Senhor, derramando sobre nós o Teu óleo precioso. Oh, glória! Que em nome do Senhor Jesus todas as barreiras possam cair por terra. Que nós não venhamos a beber, Senhor, dessas heresias que têm sido propagadas aí fora, Senhor, se passando pelo Teu Evangelho. Mas que nós possamos a cada dia sermos despertados em Teu Espírito para o verdadeiro Evangelho, que é o Teu sacrifício, que é, Senhor, o Teu perdão, e que é somente através do Senhor que nós podemos chegar até Deus. Por isso, Deus, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa noite. Nos leva, Senhor, para nossos lares, da mesma maneira que o Senhor nos trouxe, em segurança, nos protegendo. Nos dá uma semana, Senhor, de paz e tranquilidade. Que o Teu Espírito Santo possa ajudar cada um dos Teus filhos em todas as suas atividades durante toda a semana. E se aparecer, Senhor, em nosso meio qualquer tipo de problema, que o Senhor nos ajude, Senhor, a resolvermos e administrarmos segundo a capacidade que o Senhor possa dar a cada um de nós. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre cada um de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e sobre nós levante a luz do Seu rosto e nos dê a Sua paz. E todos que saem na noite desse dia crendo que são marcados pelo sangue de Jesus, selem esse culto dizendo: vá em paz em nome do Senhor Jesus.